Naquele dia, Jesus parou diante de Jerusalém e chorou. Não foi um choro comum, foi um lamento profundo, carregado de dor e de aviso. Enquanto a multidão admirava o brilho do templo, as pedras enormes, o ouro reluzente refletindo o sol, Jesus disse palavras que ecoariam pela história. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Para muitos, aquilo parecia impossível. O templo era o orgulho de Israel, uma das maiores construções do mundo antigo, símbolo da presença de Deus entre o povo. Mas 40 anos depois, em 70 depois de Cristo, aquelas palavras se cumpririam com uma precisão assustadora. Após a morte e ressurreição de Jesus, Jerusalém continuou sendo um barril de pólvora. O domínio romano pesava sobre o povo judeu, com impostos abusivos, governadores corruptos e soldados estrangeiros circulando pela Cidade Santa. O sentimento de revolta crescia a cada ano. Grupos extremistas, conhecidos como zelotes, acreditavam que Deus interviria se eles se levantassem contra Roma. Muitos esperavam um Messias político, um libertador armado. Eles ignoraram o aviso de Jesus, ignoraram o chamado ao arrependimento e à paz e escolheram o caminho da guerra. No ano 66, a revolta finalmente explodiu. Judeus se levantaram contra os romanos, expulsaram guarnições e declararam independência. No início, parecia que a vitória era possível, mas Roma não perdoava rebeliões. O general Vespasiano foi enviado com legiões experientes para esmagar a revolta. Cidade após cidade caiu, vilas foram destruídas, milhares morreram. Quando Vespasiano se tornou imperador, deixou a missão final nas mãos de seu filho, Tito. O destino de Jerusalém estava selado. Em 70, Tito cercou a cidade com cerca de 80.000 soldados. Jerusalém estava lotada por causa da Páscoa. Centenas de milhares de pessoas estavam presas dentro dos muros. O cerco foi brutal. Os romanos cortaram o suprimento de comida e água. A fome se espalhou rapidamente. Relatos históricos, como os do historiador judeu Flávio Joséfo, descrevem cenas de horror. Pessoas morrendo nas ruas, famílias brigando por migalhas, mães desesperadas cometendo atos impensáveis para sobreviver. Tudo isso enquanto facções judaicas brigavam entre si dentro da cidade, destruindo seus próprios estoques de alimento. Os romanos avançavam lentamente, derrubando muralhas uma a uma. Cada pedra arrancada parecia ecoar as palavras de Jesus ditas décadas antes. O templo, ainda intacto, tornara-se o último símbolo de esperança. Muitos acreditavam que Deus jamais permitiria que sua casa fosse destruída. Mas aquela confiança já não vinha da obediência, e sim da presunção. Jesus havia advertido: não bastava ter o templo, era preciso ouvir a voz de Deus. Quando os romanos finalmente invadiram o complexo do templo, o caos tomou conta. Tito, segundo alguns relatos, até tentou preservar a construção, admirado com sua grandiosidade. Mas o ódio, a confusão e o desejo de vingança falaram mais alto. Um soldado lançou uma tocha, e o fogo se espalhou rapidamente. O ouro que revestia o templo derreteu com o calor intenso e escorreu entre as fendas das pedras. Depois do incêndio, os soldados derrubaram cada bloco para retirar o metal precioso. Assim, literalmente, não ficou pedra sobre pedra. O templo de Jerusalém foi totalmente destruído. O centro da vida religiosa judaica desapareceu em chamas. Milhares foram mortos. Outros tantos foram levados como escravos. Jerusalém foi arrasada. O que restou foi silêncio, ruínas e cinzas. A cidade que rejeitou os profetas e ignorou o aviso do Filho de Deus, agora colhia as consequências de sua cegueira espiritual. Mas essa destruição não foi apenas um evento político ou militar. Foi o cumprimento direto de uma profecia. Jesus não falou por acaso. Ele não estava exagerando. Ele viu o que viria porque conhecia o coração do povo, sua dureza, sua resistência à verdade.
Em Mateus 24, ele avisou sobre guerras, cercos, sofrimento e aconselhou algo crucial. Quando vissem Jerusalém cercada por exércitos, deveriam fugir. Os cristãos que levaram essas palavras a sério escaparam da cidade antes do cerco final, preservando suas vidas. A destruição de Jerusalém em 70 d.C. se tornou um marco histórico e espiritual. Ela encerrou definitivamente o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Sem templo, sem altar, sem sacrifícios, ficou claro que uma nova aliança estava em vigor. O sacrifício perfeito já havia sido feito na cruz. O acesso a Deus não dependia mais de pedras, muros ou rituais, mas de Cristo. Ao mesmo tempo, esse evento permanece como um alerta poderoso. Se a palavra de Jesus se cumpriu com tanta exatidão no passado, como ignorar suas advertências sobre o futuro? Jerusalém caiu, o templo foi destruído e a história confirmou cada detalhe. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Estamos ouvindo hoje a voz de Cristo ou repetindo os mesmos erros? A destruição de Jerusalém não é apenas uma tragédia antiga. É um chamado ao arrependimento, à vigilância e à fé. É a prova de que Deus cumpre o que diz, tanto em juízo quanto em promessa. A cidade foi derrubada, mas a palavra permanece de pé. As pedras caíram, mas a verdade continua ecoando pelos séculos, lembrando que quem ignora o aviso do céu, cedo ou tarde, enfrenta as consequências na terra. E assim, entre ruínas e cinzas, a profecia se cumpriu. Não ficou pedra sobre pedra, mas ficou algo ainda mais forte, a certeza de que Jesus é fiel, verdadeiro e digno de ser ouvido antes que seja tarde demais.